e sejam muito bem-vindos ao podcast A Vida Sem Filtros. Hoje estamos com mais um lindo episódio com uma convidada super especial, a Laura. Obrigada. Que ela decidiu mudar de vida. Ela decidiu abandonar as coisas aqui no Brasil e ir para outro país, que ela vai contar mais um pouquinho da sua história sem filtros pra gente. Então, oi Laura, oi Jana. Boa noite, Carol. Boa noite, Laura. Sejam muito bem-vindos. Laura, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma satisfação gigante ter você aqui. Obrigada. Uma pessoa que eu admiro tanto, uma amiga de longa data. Anos. E obrigada por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade. Conta pra nós aí quem é a Laura. Difícil, né? Ai, gente, não sei como explicar. Vocês deveriam fazer as perguntas e eu vou respondendo para mim conseguir ficar mais solta. Então, vamos lá. Laura, vamos começar então, como que se diz? Vamos começar pelo começo. Como que foi a sua infância? Eu fui criada pelos meus avós e tive uma vida simples, como de todo mundo, né? A maior parte das pessoas. Estudei em escola pública a vida toda, estudei minha vida completa no CAIC, de 1º à 8ª série, depois estudei no São José, o 2º grau, e depois resolvi fazer enfermagem, fui para Curitiba, e de lá só fui criando mais asas. Conseguiu ir se desprendendo aos pouquinhos da Aos lá. pouquinhos, exatamente. Como que era a relação com a sua família? Uma boa relação, não posso, eu sou muito apegada à minha mãe, sou muito apegada à minha família, foi uma das partes mais difíceis de sobreviver longe, mas assim foi uma relação uma relação boa. Ai, que bom. E é muito gostoso, né, quando você pode voltar e rever todos os seus familiares. É engraçado, porque assim, eu falo que praticamente eu virei celebridade, onde você vê o pessoal, Laura, nossa, eu fico pensando, meu Deus, como é que pode, né? Tipo, é uma coisa bem engraçada, até porque essa é a primeira vez que eu tô voltando depois de 9 anos que eu fui embora. Caramba! Então, essa vez tá sendo assim muito chocante pra mim, realmente, você vê as pessoas e vir e perguntar e como é que é a vida e, enfim, tá sendo bem legal, é um aprendizado que eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Óbvio que as próximas vezes não vão ser assim, né, vai ficar mais rotineiro, mas assim, essa primeira vez assim vai ficar marcada. E como que iniciou a sua jornada profissional? Você falou que se formou em enfermagem, né? Eu trabalhei aqui, como a maioria das pessoas, na Datacomp, há muitos anos atrás. Depois eu trabalhei em lojas, então fiz enfermagem, fiz técnica em enfermagem. Trabalhei em alguns hospitais em Curitiba, trabalhei no Rocio, em Campo Largo, por anos. Consegui o emprego que qualquer pessoa desejava de segunda a sexta-feira. Fiz uma especialização em enfermagem do trabalho. Trabalhava de segunda a sexta-feira. O salário até que estava razoável para a época. Mas decidi mudar. E realmente, assim, caiu. Eu não sei como que eu planejei ir para os Estados Unidos, mas acabou que fui para lá. Mas você tinha uma vontade de ir para os Estados Unidos? Era um sonho? Era alguma coisa assim? Não? Nunca nem imaginei, nunca nem passou pela minha cabeça. Nunca nem imaginei Disney ou Nova York, que é o que as pessoas, o marco das pessoas ou é Orlando ou é Nova York, né? Eles não pensam em Estados Unidos. Quando se fala em Estados Unidos, só vê Nova York, só vê Orlando. Nunca nem imaginei. Eu brincava que eu queria conhecer Las Vegas. Eu achava assim, pra mim, o que me chamava a atenção, mas não foi assim, porque, eu quero isso. Não. Aconteceu. De onde que surgiu essa oportunidade pra você ir pra lá? Meu namorado da época, eu conheci ele em 2010 e ele me falou, olha, a gente ficou 3 meses juntos, depois ele deu um tempo e aí passou alguns meses, ele veio atrás de mim e falou, Laura, eu acho que você é a pessoa certa para isso, eu tenho um desejo de ir embora para os Estados Unidos e eu, vamos levar, né? Vamos ver o que vai dar. Ele estava no começo da faculdade ainda, eu pensei, gente, tem 4 anos, então alguma coisa vai mudar. E não mudou. 2015 a gente foi. A gente foi em 2014, conheceu, voltou em 2015 mais uma vez para tirar férias, então decidimos que ia ficar. Eu, a partir do primeiro momento que eu pisei, eu disse, não, eu quero isso para mim. E aí decidimos ficar.
Mas o que você viu de diferente, assim, quando você pisou e... Ai, como é que eu vou explicar pra vocês? Parece que tudo funciona. Parece... Você vê aquela coisa, assim, totalmente... Não sei, talvez os letreiros que você enxerga em todos os lados, o ar, não sei explicar. Mas, assim, você vê a vida realmente funcionar. Você falou que parece uma celebridade quando chega. E realmente, pra nós, né? Pra mim, que te conheci desde de adolescente, quando eu soube que você foi pra lá, meu Deus, uau, a Laura É uma coisa tá diferente, nos Estados né? Unidos. Então, assim, é uma experiência que, pra gente que tá acostumada a viver, que você fica pensando, né? O que te motivou, o que te impulsionou? Deve ser um sonho, eu vejo, porque lá em casa a Maria Clara fala, o meu sonho é conhecer os Estados Unidos, eu quero falar inglês porque eu quero ir pra lá. E você não, né? Você foi uma coisa que foi na... É que hoje as oportunidades, elas são muito maiores, né? Hoje as pessoas vão como estudante, eles conseguem aqui fazer cursos e vão para lá estudar, praticar o inglês, depois voltam. Em 2015, era um pouquinho menos. O WhatsApp estava entrando, já tinha o WhatsApp, mas assim, não era tão forte, as redes sociais não estavam tão fortes. Então, assim, eu passei algumas dificuldades, não é só um mar de rosas, assim, as pessoas pensam que nos Estados Unidos a gente pega o dólar ali na grama, e não. Tem várias dificuldades. Eu costumo dizer que a gente tem o bônus e tem o ônus. No meu caso, o meu maior ônus foi estar 9 anos longe da família, não ver o nascimento da minha sobrinha, não ver o crescimento do meu sobrinho, não ver o falecimento da minha avó. Então, assim, tudo tem o bônus, mas tem o seu ônus. E hoje é muito mais fácil para as pessoas. Eu fiquei 9 anos imigrante no país. Imigrante todo mundo é, mas eu digo indocumentado. Eu fui com visto de turismo, onde você pode permanecer no país você tem um visto de 10 anos, mas você só pode ficar no país por 6 meses. Enquanto eu fui e voltei, estava tudo bem. A partir do momento, em 2015, que eu fui para morar e ultrapassei esses 6 meses, eu não teria o direito de sair do país e entrar novamente pela porta da frente. Então, você fica ilegal dentro do país. E você dirige sem drive, você tem medo da polícia. Não acontece. Eu não sou uma criminosa, a gente não é um criminoso. Então, eles não vão te parar, te prender, não. Mas tem várias dificuldades, assim, que a gente passa até as coisas mudarem, bem grandes. Muita gente fala, né, sobre a saúde lá, que daí a pessoa que acaba sendo caro. imigrante acaba sendo... Você ficar doente lá é muito caro. Os hospitais em si, um parto, para as pessoas que ganham um bebê, um parto fica em torno de 20 a 25 mil dólares. É muito dinheiro. Existem alguns programas que elas conseguem aplicar, porque daí a criança é uma cidadã americana e daí eu acho que eles pagam um valor menor. E você também pode, se você chegar e dizer que você não tem condições de pagar, eles não omitem o atendimento. Se você chegar e dizer, não, eu não tenho condições, você vai pagando 5 dólares por mês, 10 dólares por semana. Nossa. E aí a tua dívida vai ali. Só que talvez, se você tenha uma possibilidade de se legalizar dentro do país, ela pode dar alguma diferença, porque aí o governo não vai ver com os bons olhos, porque você dá despesa para o governo e não traz lucro. Nossa. Então, mas a saúde sim é muito cara, ficar doente lá é impossível. E tem mais alguma dificuldade que esse fato que você falou de quando você é, vamos dizer assim, ilegal, né, que eles falam? Eu sinceramente, eu não vejo, assim, é difícil, claro que é difícil, mas você pode fazer tudo. Você pode ter uma conta em banco, você pode viajar pelo país, eu viajei por vários estados, você pode, basicamente você pode tudo. O que você não tem, aqui no Brasil a gente tem o CPF, lá a gente tem o Social Security Number, que é o nosso CPF de lá. Então, às vezes ele te dá algumas coisinhas que você não permite, mas você tem tudo. Você tem cartão de crédito, você tem conta corrente, você tem tudo. É uma vida assim que desde que você seja certo, você pague suas contas em dia, você pague seus taxas, né, com imposto de renda, que nem a gente se paga aqui, tem que se pagar lá. Então, assim, desde que você mantenha a sua vida correta, não tem dificuldades nesse sentido. Eu acho assim que o mais difícil é o trabalho, a língua
ela atrapalha bastante até você aprender. Eu fui pra lá sem falar hi. Então, assim, os primeiros dias você sofre, a comida, o paladar, o nosso arroz com feijão aqui é uma coisa, lá é diferente, é mais doce. A água, por exemplo, você não consome um copo. Até eu cheguei aqui e comprei um pack de água. Daí minha mãe, por que você comprou água? Porque na minha cabeça, lá a gente não toma água da torneira, a água lá não é uma água de boa qualidade. Eu costumo dizer que é meio ilusório, que as pessoas pintam que os Estados Unidos é tudo uau, uau. E não é bem assim. É óbvio que tem muitas coisas boas, mas tem as suas dificuldades também. Por exemplo, a água é péssima para o cabelo, para o consumo. Você tem que comprar o pack de água com as garrafinhas ali. Tem muita coisa que às vezes a gente pensa aqui que é de um jeito, na verdade não é assim. O dólar, óbvio que ele vale mais que o real, só que também as pessoas esquecem que quem tá lá não vive, eu não trabalho lá só para me mandar dinheiro para cá. Eu vivo lá, eu tenho a minha vida, eu tenho os meus custos, eu tenho minha casa, eu tenho seguro de carro, eu tenho a empresa para pagar. Então, assim, o dinheiro ele gira lá mesmo. E o que sobra, aí a gente acaba mandando uma coisinha ou outra, e aí sim, vale 5 aqui, praticamente, né? Às vezes vale um pouco mais, depende da variação, mas assim, não é só você guardar. Então, essa é uma coisa que as pessoas também se iludem. Quando você vê os amigos, a maioria, me manda um perfume, me manda isso, me manda aquilo. Eu costumo sempre dizer a mesma coisa a todo mundo. É quase a mesma coisa que você comprar aqui, porque aqui, se você escolhe uma coisa X, uma câmera, por exemplo, e ela custa R$1.000, lá ela vai custar 700. Tudo que a gente compra lá, a gente já paga na hora, eles cobram 8,5% em cima. Então, já tem aquele percentual e lá não existe parcelamento. O que você gasta, você joga no seu cartão, no final do mês você paga o seu cartão. Se você não quiser, aí você pode parcelar. Só que aí o teu crédito vai diminuindo e isso vai te atingir no teu score para frente, para um financiamento de uma casa, de um carro novo, alguma coisa assim. Então, é mais ou menos a mesma coisa que aqui. A única diferença é que o dinheiro vale um pouco mais. E a gente tem acesso. O rico e o pobre, não existe uma diferença. Se o rico tem um Tesla, eu posso ir lá e financiar um Tesla para mim, por exemplo. E não tem, você pode entrar. Eu lembro que em 2016, 2017, a gente decidiu comprar um carro novo. A gente foi na Toyota, entrou na loja de chinelo Havaianas, assim. Fizemos todos os trâmites e saímos de lá com carro zero, sem julgamento, coisa que aqui não existe. Outra coisa, lá a gente não tem o hábito de se arrumar muito, não tem aquele glamour. Você vai no Walmart, o pessoal tá de pijama, realmente. Nossa. Meu Deus! O pessoal realmente tá de pijama, não tem aquela coisa que a gente vai tomar banho, vai não sei o quê. Não, lá não. Você se arruma mais quando você vai sair com as amigas, vai pra um barzinho, vai pra uma balada, assim, dia a dia, você sai do jeito que você joga um camisetão, alguma coisa assim. Não tem. As pessoas vivem muito livres. A gente não tem o hábito de conversar com o vizinho, por exemplo. A gente não sabe quem mora na próxima porta. Então, acaba deixando a gente mais solto, não tão preocupado com o que os outros vão pensar. Nossa, caramba, legal, né? imagina, né? E como que foi chegar num país sem conhecer ninguém? Você conhecia só o teu ex-namorado? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Os primeiros 6 meses, assim, eu chorava, desesperada. Eu queria voltar, eu queria... Quero minha mãe. Eu queria tudo, queria as minhas amigas. Eu sempre fui uma pessoa muito rodeada de amigos. E essa foi a dificuldade, assim, mais pesada. Só que aí, a partir dos 6 meses, passa 1 ano, as dificuldades vão diminuindo, o inglês começa a entrar um pouco na sua vida, vai ficando mais normal algumas coisas, você começa a ver o dólar, e aí você começa, né, a criar objetivos, e aí você pensa, não posso mais voltar. Ou eu fui, por exemplo, com o intuito de ficar 3 anos. Os 3 anos deram, e aí veio 4, e veio 5, e eu já não tinha mais. E se eu tivesse que ficar 20, eu ficaria 20. Imagina. Mas e você sofreu por não falar inglês, vamos dizer assim? Ir nos lugares, não conseguir se comunicar direito? Olha,
lá existem pessoas do mundo inteiro, né? Então, o estado que eu tô, que é a Flórida, o espanhol, ele se predomina muito. Tem muito hispano. Cuba tá a 90 milhas de Miami. Então, assim, tem muito hispano. Muito, muito hispano mesmo. Aí, o que você faz? Primeiro, você se apega ao espanhol. O espanhol é praticamente o português. Eu entendo muito bem espanhol. É difícil para mim falar. Mas eu entendo muito bem o espanhol e aí você vai... Não é tão diferente, né? Não é tão diferente. O hispano não entende a gente falando português, mas a gente entende muito bem eles. Porque, pra mim, é muito parecido. Algumas palavras acho. mudam, mas, assim, basicamente é a mesma coisa. E depois o inglês vai entrando no teu dia a dia, filme, uma coisa ou outra. Eu não sou fluente, mas, assim, eu consigo resolver tudo que eu preciso sempre no inglês. Eu já não opto por... Tudo lá você tem a opção do espanhol. Você vai num banco, por exemplo... você faz um apontamento, eu quero alguém que fale espanhol. Hoje em dia eu já não faço mais isso, eu já faço questão de pedir alguém que fale inglês para que é um caminho de eu forçar, é um meio de eu forçar. Porque os meus amigos, basicamente, se você cria também os grupos, que nem aqui, né? E aí, com o tempo, eu fui criando o meu grupo de amizades. Então, você fica mais focado no povo brasileiro. Porque, às vezes, eu chego a ficar com dor de cabeça de tanto ouvir inglês ou espanhol. Quando eu pisei aqui, quando eu desci no aeroporto de São Paulo, eu falei, gente, eu posso falar só português? Ai, que delícia! Eu não preciso mais me esforçar. Foi muito bom. Porque a gente fica forçando o cérebro, né? Pra entender. Eu ainda preciso parar e pensar. Se você fala comigo, eu preciso automaticamente fazer a tradução na minha cabeça para mim te responder. Então, força praticamente 2 vezes. Ou, às vezes, é básico, assim, eu bati em alguém, ai, sorry. Ah, não, desculpa. Porque é o teu hábito, é o costume, sim, né? Mas é isso, mais ou menos. Imagina. Que legal, né? E, Laura, como que foi para você esse processo de mudança? Você já convivia em Curitiba, já estava um pouquinho longe da família, né? Só que todo final de semana eu tava aqui. Essa diferença, assim, foi muito grande. Foi um salto muito grande na minha vida. Porque, no máximo, se eu não viesse todo final de semana, eu vinha a cada 15 dias. E, de repente, você entra, assim, num avião pra você saber que você não tem volta, ou não tão cedo, foi bem difícil. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui, né, botando na minha cabeça que eu não aceitava desistir, que eu não aceitava mudar, que eu ia ficar até onde realmente tivesse que ficar. E assim foi. Você teve que deixar muita coisa? Por exemplo, eu não sei como é que funciona a questão das malas ali. Você teve que deixar muita roupa, muita... Eu resumi minha vida em uma mala. Quando eu fui embora, eu tinha uma casa e, de repente, eu lembro que na época eu aluguei a casa com todos os móveis, com tudo dentro. Tirei algumas coisas, trouxe para casa da minha mãe algumas coisas. E deixei, eu não me desfiz de tudo porque eu fui fazer um teste. Foi um teste. Se desse certo, eu ficava, senão eu voltava. E aí, aos poucos, ela foi liberando, né? Porque eu já dizia, ela dizia, Laura, mãe, bota fora, porque o que você vai voltar e vai pegar? E eu cheguei e tinha muita coisa ainda guardada. Muito papel, muita foto, muita carta, apostila de quando eu estudava, ela manteve tudo. As roupas ela doou, sei lá o que ela fez, calçados, mas assim, eu resumi lá a minha vida em uma mala, quando eu fui embora, 2 malas. E como que foi pra tua mãe, pra tua família, quando você falou, eu tô indo? Minha mãe sempre aceitou. Como ela disse, filho é pro mundo, não é pra gente. Então, assim, eu ela nunca me botou pra baixo, pelo contrário, ela sempre me botou pra cima. E sempre me deu forças pra mim ficar. Ela nunca falou, volta, tô com saudade. Nunca eu ouvi disso. A minha avó... que foi uma parte bem difícil, assim, a última vez que eu vi minha avó foi no portão da casa dela, quando eu fui dar tchau pra ela, e ela falou pra mim, eu não te vejo mais. Então, essa foi uma parte assim, e realmente assim foi, 3 anos que eu estava lá, ela faleceu. Nossa. Foi bem chocante pra mim agora entrar na casa dela, eu me senti assim, sabe, aquele vazio, aquela coisa, mas ela avisou e ela já sabia, eu não te vejo mais, e assim foi. Meu Deus. Ainda que tinha tecnologia, né, que deu pra aproximar um pouco. Todos os dias eu falo com a minha mãe.
todos os dias de manhã antes de sair para o trabalho. Ela manda bom dia todos os dias e, assim, ligação de vídeo todos os dias. A minha sobrinha, por exemplo, com 5 anos, eu não conhecia ela. Meu sobrinho com 11, sim. Eu deixei ele com 3, né? Ele me conhecia, mas a minha sobrinha eu não conhecia. Quando ela me viu no aeroporto, ela gritou, assim, um grito gigante e começou a chorar. É incrível, é Você a tecnologia. existe fora da tela. Mas é a tecnologia, olha, tipo assim, não existe aquela... Não parece que você nunca teve aquele contato físico, porque sempre teve aquele amor, desde pequenininha, falando no telefone. Não dá pra... É um amor que não se explica, mesmo pela tela, você consegue ter um amor e criar esse vínculo. Eu sempre participo de aniversários, na hora do parabéns, eles colocam o telefone ali. Que legal! Eles já compraram um bolo no meu aniversário e cantam parabéns. Os últimos anos, agora eu já tô mais adaptada lá, né? Já não é assim, mas tipo assim, os primeiros Natal, Ano Novo, a minha mãe fazia videochamada na hora, quando dava, porque às vezes a internet fica muito carregada e não consegue. Ela fazia videochamada e passava meia-noite comigo. Que massa! Então, assim, você se adapta a coisas, você se adapta. E é normal. Não, dá uma força pra você querer continuar ali também, né? Ela nunca me disse pra parar. Ela sempre disse, não, aguenta. E hoje eu não consigo mais me ver. Eu amo aqui, eu amo estar aqui. Mas pra mim é 15 dias. Não dá mais. É assim, é um tempo só de ver todo mundo, de dar um cheirinho. E minha casa é lá, minha vida é lá. Não voltaria pro Brasil? Morar, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. nenhum. E agora que você veio fazer essa visita pra cá, você viu muita coisa assim de diferente? Tipo, meu Deus, eu não lembrava que isso era muita coisa. Assim. Eu não lembro de muita coisa. Eu não lembro das ruas aqui. Eu achei a Lapa muito evoluída. Quando eu saí daqui tinha um sinaleiro. Hoje em dia tem um sinaleiro em cada esquina. Dirigi aqui. O primeiro dia que eu fui pra Curitiba, eu pensei, meu Deus, eu não vou dar conta. Tanto é que eu fui parar em Balsa Nova em vez de parar em Curitiba. E eu dirijo por lá o tempo todo. Meu trabalho necessita dirigir. Eu achei aqui... Tudo é diferente. As ruas são pequenininhas. Parece que os carros vão bater em mim o tempo todo. Eu fico assim, insegura. Tudo tá diferente, tudo. Mas eu achei que a cidade cresceu e evoluiu. Fiquei bem feliz, assim, com o resultado. Eu fiquei assustada o quanto a minha mãe envelheceu. Todo mundo, na verdade, né? Eu envelheci. Mas foi um choque pra mim, assim, quando eu vi realmente, sair da tela e ver pessoalmente, foi um choque pra mim. Quase 10 anos, né? O tamanho do meu sobrinho que eu deixei, pegava no colo, de repente ele tá quase do meu tamanho. Tudo é um choque, tudo é um choque. Muitas lojas novas, a Lapa tem prédios, não é um prédio, são vários prédios. E não tinha, em praticamente 10 anos, foi muita evolução. E é legal ver você falando isso, porque geralmente quem tá dentro da Lapa não para pra prestar atenção nessa evolução. E tem, né? Sinceramente, assim, tem. Tem muita evolução na cidade, assim, as ruas estão muito mais asfaltadas. Eu vi muita evolução na cidade, sinceramente, eu vi muita coisa, assim, muita coisa boa. Mas não me chama atenção pra morar. Não a ponto de morar. É só pra ver. É só pra vir. É como se fosse um refúgio, né? Um ponto de equilíbrio. Vem, descansa. Eu falei, mãe, agora a cada 1 ano e meio eu volto. Mas só pra descansar e volta. Deve ser aquela nostalgia, né? Você vir, vem, ver todo mundo e... Foi. Eu acho que, assim, nas próximas vezes não vai ser como essa, mas, assim... Tudo que eu vivi, memórias que eu vou levar dessa vez foram incríveis. Esses 10 anos, assim, 9, né, quase 10, valeram a pena. Demais, assim, todas as coisas que eu revivi, os amigos, eu tive amigos, assim, que se deslocaram 2 horas de viagem para vir encontrar comigo, passar um momento gostoso. Foi uma coisa, assim, muito boa mesmo. E é aquela coisa, né, que tava todo mundo nos bastidores, do outro lado da telinha. E aí quando você vem, você pode reencontrar todo mundo. E eu acho que sentir essa energia de todo mundo vibrando por você, né? É incrível. Com todas as suas conquistas, com todas as suas lutas ali. Deve ser maravilhoso. É muito bom, é muito bom. É isso. Laura, conta para os nossos seguidores, então, o que você faz hoje nos Estados Unidos?
Hoje eu tenho uma empresa de limpeza, eu tenho 4 funcionárias que trabalham comigo diretamente e eu tenho 3 indiretas. O que é o indireto? Indireto é quando elas vão sozinhas, com o carro delas, com o produto delas, e eu só direciono, repasso o meu cliente a elas e cobro uma porcentagem em cima do trabalho que elas executam para mim. Mas são clientes meus. E a minha equipe tá lá trabalhando, né, seguindo o meu trabalho. A gente limpa, em média, 7, 8 casas, depende do dia. Tem dias que cancela, acontece algum imprevisto, e menos, mas em média são 6 a 7 casas todos os dias. A gente enche o carro de mulherada. Que legal. Com tudo prontinho. Eu costumo, no final de semana, deixar tudo lavado, costumo comprar tudo que eu preciso para a semana, para mim não ter que parar, porque a vida lá é muito corrida. Parece que aqui as horas não passam e parece que lá o tempo voa. Então, a gente vai, entra numa casa, limpa uma casa em 1h30 no máximo 2 horas se a gente estiver em menos. Porém, o nosso trabalho é bem diferente de uma limpeza daqui, né? Eu aqui não limpava nem a minha casa. Eu cheguei lá, eu tive que aprender a limpar. E hoje eu tenho uma equipe que a gente executa isso e não troco por nada. Onde que surgiu essa oportunidade de montar uma equipe para... Tudo vai acontecendo, tudo vai se encaixando. Não é que eu busquei isso. Quando eu cheguei lá, minha cunhada trabalhava com isso. E normalmente os imigrantes que mudam, né, para tentar melhorar um pouquinho, resta trabalhar com madeira, os meninos, taio, piso, pintura, construção em geral. E as mulheres normalmente ou é babysitter ou é a limpeza. Dependendo do estado. Na Flórida, o foco principal são esses. E aí, eu tinha que ir para limpeza, querendo ou não tinha escolha. Eu tinha que ir para aquilo. E a minha cunhada já trabalhava. Ela não tinha uma equipe, ela trabalhava sozinha. Ela me colocou a trabalhar, me ensinou. Eu lembro que a primeira vez que eu fui passar um vacuum no carpete, ela ria. Porque você não tem noção. Por exemplo, um tapete aqui, ele tem que estar marcado certinho. Você precisa fazer as marquinhas nele bonitinho. Eu fui para um lado, eu fui para o outro. Pra mim, assim, tipo... Tanto tanto faz. E aí ela ria, Laura, o que você tá fazendo? Você não mandou eu ver? Cara, eu tô vecando. Ela, não, é assim. Aí foi lá mostrar. Então, tudo você aprende. E eu trabalhei com ela 9 meses e ela tinha uma filha pequena na época. Ela não tinha muito trabalho, ela fazia uma. Já estava há muitos anos lá também, ela já não tinha mais esse desejo de trabalhar tanto. E eu não conhecia ninguém, não sabia por onde ia começar, né? Só que eu sempre fui muito curiosa. Eu cutuco tudo, eu fuço aqui, eu fuço ali, até eu descobrir. Aí eu conheci uma outra menina e ela me indicou pessoas e eu comecei a buscar mais trabalho. E eu busquei na internet um site e eu me cadastrei naquele site e comecei a pegar clientes sozinha. Montei meu carro, coloquei as coisas e comecei a ir. No começo, gente, eu conversava com eles por e-mail ou por mensagem e dizia pra eles assim, por favor, eu vou fazer o trabalho direitinho, mas não fala comigo na casa que você vai me deixar muito nervoso. Eu falava isso. Eu não falo inglês, aí eu mandava uma foto da minha drive license pra eles, olha, aqui é o meu endereço. Na época eu ainda estava legal dentro do país, então eu consegui tirar a carteira de motorista, tudo. Eu mandava uma foto pra eles que a gente nunca pode compartilhar o documento. Eu mandava, olha como eu fui louca. Mas a loucura deu certo. Mandava uma foto da minha drive pra eles e dizia, olha, aqui tá meu endereço, aqui tá os meus dados, eu vou fazer tudo certo. Pode confiar. Era a minha forma, e deu certo. Sim. Era a minha forma de transmitir confiança. E ia e executava o serviço, assim, eu ficava das 8 da manhã, como é aqui. Eu limpava do teto ao chão, assim, tudo. E aí eles ficavam impressionados, porque eles não estão acostumados com essa qualidade. Aí o que eles faziam? Eles já indicavam a família toda. E em 2 meses, assim, eu já precisei contratar alguém para me ajudar. Deu muito certo. E foi crescendo, e foi só crescendo. Hoje eu cheguei num nível que eu já não quero mais. O que eu tenho tá bom, eu não preciso de mais. E não para. Todos os dias. Eu não sei quantas pessoas eu tenho quando eu voltar para me visitar. Porque eu sempre vou, faço uma visita. Hoje eu escolho
O preço eu dou, se cabe pra mim. Antes eu pegava tudo que aparecia, não me importava. Se era limpo, se era sujo, se era fácil, se era difícil, se era perto ou se era longe. Hoje não. Hoje eu tenho um raio. Eu não dirijo mais do que 45 minutos, 50. Porque é muito grande lá, né? Eu saí agora, eu vi que davam 10 minutos até aqui. Eu falei, nossa, é tão pertinho. Porque pra mim é tão longe as coisas. Então, eu faço um raio de atendimento. Eu tenho linhas que eu sigo agora. Que na época, no começo, eu não olhava. Eu não olhava a distância, eu não olhava a frequência, eu não olhava tamanho de casa. Eu limpei muita casa pela metade do preço ou menos da metade. Muita casa. Só que isso me ajudou a dar um up, a crescer. E hoje, nesse momento de vida, eu não quero mais crescer, eu quero ficar nesse período aqui, do jeito que eu tô, me manter, porque eu tenho outros projetos, quero começar a estudar e vou focar em outras coisas. Então, assim, eu vou me manter do que eu já tenho. Já tenho a equipe, eles já conseguem andar, já conseguem caminhar, enfim. Eu consigo já ficar um pouquinho mais nos bastidores, então, por enquanto que tá desse jeito fica. Não preciso mais crescer. Dá pra dar aquela respirada. Dá pra dar uma respirada, e aí quem sabe mais tarde, depois que eu preciso focar agora, meu foco principal agora é o inglês, é ir pra uma escola, é estudar, eu vou entrar, fazer algum curso, né, alguma faculdade. Eu acho que isso é importante e vai me ajudar, não só com o inglês, ter uma formação de lá, um diploma de lá vai mudar muita coisa. E é isso. E o conhecimento é aquela coisa que ninguém tira, né? Ninguém tira. Eu sempre pensei que se nada desse certo lá, ou eu poderia voltar e vender coco na praia, ou voltaria para minha casa e voltaria para o meu trabalho, porque a profissão, meu diploma, ninguém vai tirar. Só que hoje em dia, como seria eu voltar para um hospital depois de 10 anos? Empurrar maca, ou eu nem sei mais, eu nem lembro mais os termos que você usa, porque não é que você, eu acho que a falta de prática você acaba esquecendo, talvez você relembre, né, quando começar a executar, mas eu sempre brincava com as minhas amigas, no começo eu sempre fiz questão de focar, comprar alguma coisa aqui, porque eu pensava, se eu tiver que voltar, eu tenho onde morar, e eu tenho a minha profissão. E depois eu brincava, gente, agora se nada der certo, eu vou vender coco na praia. Já tenho minha casa, não quero mais... Eu acho que eu não quero mais trabalhar em uma coisa, em um regime CLT, que você tenha que cumprir horários. Hoje, por exemplo, eu decidi do nada que eu vinha para o Brasil. Eu cheguei no outro dia e falei, eu estou indo para o Brasil tal dia. Se você trabalha, você não pode fazer isso. Se você tem um regime CLT. Outra coisa que lá nos Estados Unidos não existe. Não existe 13º e não existe férias remunerada. Você trabalha, você quer pegar um mês de férias, você pode pegar, eu acho que são os lugares que você trabalha, que você presta serviço, você pode pegar 15 dias e depois mais 15. Só que você trabalhou, você recebe. Você não trabalhou, você não recebe. Então, não existe feriado pra gente, nem aqui. Provavelmente essa semana já emenda, né? Quinta, sexta, ou quarta, quinta, sexta, lá não. Lá a gente tem pouquíssimos feriados, a gente trabalha demais, assim, muito. É aquela ilusão, né, que falar nos Estados Unidos, né, você saindo pra fora do Brasil, você ganha mais, mas você trabalha muito mais. Você trabalha muito mais, você se trabalha, realmente, você ganha, não vou mentir. Não é uma carga horária de 8 horas por dia? Não. Eu lembro que eu voltei pro Brasil e o Júnior ficou na época lá, para ele conseguir alugar uma casa, para conseguir juntar um dinheiro, porque a gente se organizou, decidiu não dever nada. A gente juntou tudo que a gente precisava juntar e decidiu que a gente não ia com conta, porque se tivesse que voltar, a gente não teria nem como pagar. Então, só que não foi com dinheiro suficiente para chegar e comprar um carro, porque assim, hoje alguém me pergunta como eu faço para mim ir para os Estados Unidos. Na minha opinião, uma família, ela não pode ir com menos de $20.000. Porque ela vai gastar em torno de $4 ou $5.000 para alugar um apartamento. Primeiro, aluguel e mais o depósito. Que lá, não sei se aqui existe, mas lá para você alugar, se o aluguel é $2.000, às vezes eles cobram 2 valores a mais para te alugar o apartamento. Já são 6, vamos dizer que foi de 2, já são 6. Ninguém sobrevive sem carro. Lá, como aqui, né? Eu vi assim, eu tô sentindo que na Lapa tem mais carro do que gente, porque não tem onde estacionar.
Lá é a mesma coisa. Lá as famílias é normalmente assim, cada um tem 2 carros. É o carro de trabalho e o carro de passeio. Então, assim, às vezes a família tem 6 pessoas e tem 10, 11 carros na casa. E o que mais que você precisa? Se você vai com filho, você precisa colocar o filho, se é pequeno, precisa colocar no daycare. Não tem nada de gratuito, é tudo pago. Nada lá sai gratuitamente. Então, você precisa pagar lá 200, 300 dólares por semana para manter o teu filho no daycare. Às vezes você trabalha e ganha 500 na semana, mas aí você gasta 300 de creche, né? De daycare pro filho. Supermercado tá caríssimo. Tá caríssimo. Antes eu ia com 50 dólares e comprava 4 ou 5 sacolas. Hoje eu compro uma bagzinha, um leite, um pão, um queijo, um presunto, uma fruta, acabou. Caramba! Tá bem elevado os custos. Mas aí, normalmente quem muda pra lá já chega trabalhando, né? O homem já consegue um trabalho na construção de ajudante, já ganha em média 100, 150 dólares por dia. E bota lá, o homem trabalha até a mulher conseguir se recuperar, encaminhar os filhos, se é um pouquinho maior, fica em casa, só coloca na escola. Se você chega fora de um período, eles não aceitam, aí precisa esperar o período de entrar na escola, enfim. E a escola é particular também? Não, a escola é pública. A escola tem particular, eu não faço ideia nem de quanto custa uma escola particular, mas tem. Mas a maioria lá das escolas são públicas. Só que são por localidades. Por exemplo, por notas, eu não sei muito bem, porque como eu não tenho filhos, eu não sei muito bem como é que funciona isso. Eu sei que é notas, você escolhe seu filho, você escolhe a zona que você quer morar, é a escola que seu filho vai frequentar. E se você quer uma escola com a nota mais elevada, para ele poder concorrer a uma boa universidade, você vai ter que escolher uma zona mais cara. Então, é mais ou menos alguma coisa assim que funciona. Caramba, é bem organizado. Sim. É organizado, não dá para falar da organização. É bem organizado. É limpo. É diferente do Brasil. Eu assustei aqui, por exemplo, o pedestre pôs o pé na faixa, você precisa parar. Aqui eu paro, não paro, ninguém para aqui, pode ir. Eu fico naquela, tem horas que eu lembro, tem horas que eu não lembro, tem horas que eu paro, tem horas que eu não paro. Porque que nem pisa nem na faixa, nem na rua. Não é mesmo, o hábito. Né? Uhum. É normal. Mas e pra você vir pra cá, dessa vez do Brasil, você teve que conseguir aquele green card, né? Sim. E como que é o processo pra conseguir ele? Você tem vários caminhos. Esse é um processo que eu não gostaria de expor. Ah, não. Então não tem problema. Mas que legal, né? Você poder... E assim, foi muito... como que eu vou dizer assim? Foi muito legal esse processo da Laura vir. Sim. Porque você chegou bem um dia antes do aniversário da tua mãe, né? Uhum. Nossa. Foi uma surpresa pra ela. Ela quase morreu do coração. Você não falou nada, você só não, veio. eu ainda queria chegar só no dia, mas eu não aguentei. Eu desci do aeroporto, assim, peguei minha irmã, enfiei ela, peguei minha sobrinha na escola e vamos. E parecia, assim, que a Lapa nunca foi tão longe quanto foi o dia que eu cheguei. Gente, parecia que eu andava e não chegava na Lapa. Imagina. Mas foi muito legal. Aquela ansiedade mata. Mata. Mas que legal. Laura, e lá, você conheceu muitos lugares diferentes? Viaja muito? Eu costumo viajar muito. O ano passado eu viajei menos, porque foi um ano de eleições. O ano passado foi eleição aqui? Não. De presidente. Não, foi Qual foi? O ano retrasado. Então, ano passado eu viajei mais. O ano retrasado eu viajei menos, porque meu passaporte tinha expirado. E aí, como as coisas no Brasil funcionam muito devagar, eu precisava da quitação eleitoral. Eu nunca votei estando lá. E aí, eu fiquei praticamente o ano inteiro sem passaporte. E aí, sem passaporte, você não viaja. Mas eu conheço muitos estados. Sempre que eu tenho um tempinho, eu vou para algum lugar diferente, eu me programo. Não é assim, eu decidi, hoje eu acordei e eu vou para Nova York. Hoje eu acordei e eu vou para Las Vegas. Não, eu sempre penso, 2 meses antes eu vou salvando meu dinheiro, eu sempre separo as minhas coisas, porque como lá você trabalha no dia e você recebe. Se eu fiz 8 casas, eu recebo as 8 casas. Só que eu preciso ter um controle. Pago as meninas e aí o meu eu só pego no final do mês.
E sempre tenho uma lista de desejos, eu tenho uma lista dos sonhos. E aí, cada vez que eu consigo realizar é um risco a menos, né? É um pra conta. Mas eu sempre que tenho a oportunidade, eu vou pra algum lugar. E agora eu espero conhecer o mundo. Que massa. Que legal. Já tenho planos, já tem várias coisas que eu quero fazer, né? Não só dentro dos Estados Unidos. Agora eu vou onde eu quiser. Agora o mundo é pequeno. Agora o mundo é pequeno. Espero que eu tenha dinheiro pra poder fazer tudo que eu quero. Vai ter. E foi pra Las Vegas que você queria? Que você comentou? Consegui, Consegui. claro. Já fui várias vezes a Las Vegas, o dia que eu andei em cima dos canyons, eu chorei, porque assim, era uma emoção. E outro desejo que, assim, vou realizar no final do ano, esse é o meu presente. Eu comecei no começo, olha como nada é fácil. Eu sempre quis ir pro Hawaii. Eu comecei no começo do ano, fazer a minha caixinha pra mim no final do ano me dar de presente de aniversário pro Hawaii. Vai ser uma emoção também. Imagina! Vai ser uma emoção, eu tenho certeza que eu vou chorar demais. Porque, assim, sonhos e conquistas é uma coisa que a gente, né, você imagina e de repente você tá lá fazendo, assim... Vai. E entre o sonho você realizar, o gostoso é o processo, né? O processo. Você Eu já tô aqui na cabeça, eu imagino, eu amo aquele Israel, que ele é um cantor nativo do Hawaii. Ele faleceu, acho que é um bem gordinho, sabe? Eu amo ele. Que canta aquele Ele mesmo, esse mesmo. Eu sou apaixonada nele. E eu fico imaginando eu deitada na areia, olhando as estrelas e ouvindo a música dele. Tipo, eu quero visitar o túmulo dele, eu quero fazer, sabe, essas coisas assim. Imagina. E eu sempre que eu faço alguma viagem, eu vou buscar primeiro o que tem no lugar, porque eu gosto de saber realmente a história. Quando eu chego lá, às vezes você vai visitar, eles contam, né? Então, eu já sei de tudo. Porque eu antes, por exemplo, eu já sei que o Israel morreu, que eu quero visitar o túmulo dele, sabe? Essas coisas assim. Eu sei que o Hawaii tem 7 ilhas, eu preciso decidir quais eu vou conseguir, porque não dá pra fazer todas de uma vez só. Eu sempre me programo, não é uma viagem assim, entro dentro do avião, comprei a passagem e tô indo, não. Mas é o certo, Tudo né? planejado, exatamente. É o certo, senão você vai, quer fazer tudo, chega no dia, não faz não nada. Não consegue fazer daí, nada, né? sem planejamento você não faz nada. E a Disney? Gente, eu não sou encantada com a Disney. Parece hipócrita, né? Mas não é. Mas nunca foi. Não é. Fui, claro Já que foi. fui. Já fui, mas assim... É uma coisa que, por exemplo, a Jana sempre fala pra mim que ela ainda vai pra lá. Se ela ir dizer, Laura, eu tô chegando, vamos, aí eu vou, é claro que eu vou. Mas se eu não tiver uma motivação maior, eu não vou. Não é uma coisa aí, tá a 1 hora da minha casa, 1h30 mais ou menos, no máximo. E não é uma coisa assim, gente, pra mim é um lugar, eu odeio pegar fila. É muita fila, é muito quente, então não é uma coisa que me chama atenção, mas talvez é porque eu posso fazer aquilo a hora que eu quiser. É a mesma coisa a praia, tipo a cidade que eu moro, Tampa, ela é no meio, né, é volta de água. Onde você vai tem praia, tem lago, tem isso, tem aquilo. E eu às vezes passo anos sem ir. Às vezes eu dou uma voltinha assim na orla, ou pego meu patins e vou... Nem os exercícios que eu gostava de fazer eu tenho feito, porque é tão cansativo o trabalho que você chega em casa e você não quer mais andar. Eu estaciono, olha o nível da preguiça. Eu estaciono no meu prédio, aí eu não quero perder minha vaga. Eu prefiro não sair de casa, eu preciso comer, comprar alguma coisa para cozinhar. Às vezes eu não saio, eu peço alguma coisa para entregar em casa, para mim não sair e não perder minha vaga. É só de preguiça. Mas eu não costumo ir à praia, que é do lado, que é 15 minutos eu tô na praia, ou a Disney, por exemplo. É lindo, é maravilhoso. Deve ser mágico. É encantador você ver aquilo, ver que, né, é um sonho. Mas não é uma coisa assim que eu seja encantada, desculpa. É porque eu lembro a primeira vez que eu fui pro Beto Carreiro, meu Deus, chegar naquele lugar maravilhoso. Não confesso, acho que eu já fui umas 10 vezes e assim, cada vez que eu vou, então eu fico imaginando, imagina quando for na Disney. Então, né? imagina quando você chegar lá. E vai chegar, né, Vai Jana? chegar, Espero que vai seja o chegar. próximo ano, né? Amém. Tá no meu planejamento. Não tão bem planejado como a sua viagem, mas está no meu planejamento. A minha cidade, ela existe um parque chamado Busch Gardens, que é um dos maiores parques de montanha-russa da América Latina. Nossa. Eu
Devo ter ido lá umas 3 vezes já, mas eu não gosto das montanhas russas, eu tenho medo, porque assim, eu fico muito tensa e quando eu saio de lá, eu saio com mais dores do que eu entro. Então assim, eu prefiro nem ir. Montanha russa não Se eu estiver com alguém que me incentive muito, eu vou. A Carol vai com você. Eu gosto de tudo. Não, você ia se dar muito bem. Pesquisa lá depois sobre o Busch Gardens. Lá eles fazem os passes, até para os moradores. Você pode fazer o passe da Disney ou o passe do Busch Gardens. Teve um ano que o da Disney eu nunca fiz, mas o do Busch Gardens eu já tive. Teve um ano que eu paguei o passe, que você pode ir quantas vezes você quiser no ano. Se você quiser ir lá todos os dias, você vai, ou enfim, né? Eu nunca fui, eu nunca usei o meu passe. Para vocês verem o nível. Não sei se é aquela coisa, porque a gente tem disponibilidade, acaba não desfrutando. E algumas pessoas com certeza pensam, porra, queria estar no lugar dela, eu ia desfrutar, mas daí no dia a dia você acaba não dando tanto valor. É tão corrido também, É tão né? corrido. É tão corrida a vida. E nas suas horas vagas lá, o que você gosta de fazer lá? A gente acompanhar, porque você está lá patinando. Eu gosto de ter uma vida ativa. Eu gosto de ir em parques, eu gosto de pôr uma rede numa árvore. Eu sempre tenho dentro do meu carro uma rede, um kitzinho de sobrevivência, assim. Aí eu paro, vou ler um livro, vou patinar, vou andar de bicicleta. Tenho muitos amigos, a gente sai, faz um churrasquinho brasileiro, né? Sempre é muito bom. Coisas assim. Eu nunca paro, você nunca me acha em casa. Se eu não tô trabalhando, pode ter certeza que em casa, dormindo, você não me encontra. É verdade. Mais ou menos assim. O que você mais gosta lá nos Estados Unidos? O poder de compra. Acho que esse é o poder de compra. O poder de você poder olhar uma bolsa e você não precisar olhar o preço dela, você gostar e você realmente poder pegar ela. Por exemplo, né, ou você olhar um calçado e você não ter que ficar, eu gostei de 3, eu vou levar. Ou você querer comer num restaurante melhor e você entrar, se você quiser comer num restaurante, por exemplo, ir quantas vezes você quiser. Um McDonald's, eu como um lanche do McDonald's entre 10 a 15 dólares, um lanche completo com uma coca desse tamanho, que se eu quiser encher ela 3, 4, 5 vezes, eu vou lá e vou encher. Caramba! E aqui, um lanche no McDonald's, eu comprei hoje para os meus 2 sobrinhos, eu acho que deu, não lembro, R$54. Então, assim, lá, o poder de compra em geral é o que mais chama atenção. Pra mim, sim. Mas eu sou muito consumista. Mas quando você pode, assim, até anima, né? Sair e ver as coisas e poder comprar. E choca, assim, a diferença, né? Que você vê, por exemplo, não sei, um perfume que lá você compra no máximo por 100, 150 dólares. Aqui eu vi no shopping por R$1.000. Eu nunca vou pagar R$1.000 num perfume. Um Carolina Herrera custa R$1.000. Aqui você compra lá por 100, 120. Então, assim, é uma coisa bem... É um choque. Só que se eu estivesse aqui no Brasil, eu jamais compraria uma coisa assim, nesse valor. Eu pudesse ter o dinheiro que eu tivesse, eu não compraria. Não. E, Laura, qual que foi a sua maior superação? Olha, eu acho que eu aguentar, ficar lá, sentar com a minha família é a minha maior superação. Só eu, meu travesseiro e meu quarto, as 4 paredes ali, sabem? Tem horas que você tem vontade de cortar os pulsos, de você achar a primeira ponte e realmente se jogar, tipo, né? Em outras palavras, é mais ou menos isso, é muito difícil. Tem que ter um autoconhecimento. Tem que ter. Aí entra as amigas, né? Porque, assim, a gente nunca é sozinha. Graças a Deus, o meu círculo de amizade é maravilhoso. Então, quando eu tava muito depressiva, muito pra baixo, vinha elas lá, não, cara, vamos lá. Tirava de casa, fazia alguma coisa, um livro, sabe? Sempre tinha alguma coisa nova e daí te dá um up. Vamos viajar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E acabava tirando o meu foco da... Eu nunca tive depressão, mas assim, você fica pra baixo, né? Sim. Principalmente perto de datas especiais, como o aniversário da minha mãe. Eu faço aniversário em dezembro, dia 7 de dezembro. Então, dezembro é o pior mês todos os anos. Eu já sou chata, imagina eu assim. Então, dezembro é o pior mês pra mim.
Era, né? Porque agora eu faço o que eu... Se eu Agora quiser é passar família, dezembro pode inteiro vir. aqui, eu venho. Então, é mais ou menos isso. Mas por causa também do Natal, de Ano Novo. Por não estar junto, porque você sabe que a família tá toda em casa, reunida, estão ali comendo, estão ali bebendo, estão ali rindo, ou às vezes você é motivo da conversa deles, daqui a pouco chega uma foto, chega, sabe, alguma coisa assim, ou aquele tio magoado que não recebeu uma mensagem, ou sabe, coisa de família, que toda família normal, tem, normal, então assim, eu acho que pra mim é a parte mais difícil, saber superar essas dificuldades. Mas agora tá mais fácil. Foram superadas, Agora elas, passou. eu aguentei até aqui eu aguentei, agora já, né, hoje fica muito mais fácil. Óbvio que eu não vou estar aqui no Brasil sempre, porque é uma viagem cara, é um custo elevado, mas assim, aconteceu alguma coisa, eu consigo. E antes não. E às Isso vezes vale muda. a pena também, né, vir aqui, passar um chamiguinho da família, ficar um pouquinho... É, que Exatamente. nem você falou, né? Se torna a atração principal da cidade. Não. Você viu que a Laura tá aqui, você viu que a Laura tá aqui. Vocês não ó. sabem, eu saí com uma amiga tomar comer um cachorro quente. Eu falei, eu quero comer um podrão. Só que nem os podrão que tinha nas esquinas antigamente não tem mais. Aí a gente conseguiu achar o tal do Bato. Fomos lá, uma delícia, comemos, aí agora vamos tomar uma cerveja. Rodamos a cidade, conseguimos chegar aqui na Wake, né? Chegamos ali, era um show de comédia do Alorino. Eu falei, eu quero. A gente entrou do meio pro fim. Só que aí, como nós entramos, né, já tinha começado o show, óbvio que ele enxergou muito bem nós e óbvio que ele fez um escândalo. Ok, tá bom, até aí tudo bem. Eu levantei pra mim no banheiro. Encontrei com pessoas, Laura, não sei o que, passa, chega, dá um oi pra mais gente. famoso do que o comediante. Passa, dá um oi pra gente ali. Estamos na primeira mesa. Eu saí do banheiro e fui dar oi pra elas e eu não vi o step. E eu caí de joelho na mesa. Gente, porque eu só paguei mico. Eu só paguei mico porque aí ele fez um escândalo. Eu tava com uma jaqueta jeans rasgada. Ele, olha lá, ela caiu que até a jaqueta rasgou. Tipo, virou palhaçada. Eu não conseguia levantar, eu fiquei roxa. Eu não conseguia ouvir o que ele falava. E agora levanta, fico no chão e finge de minhas mortas, Eu desmaiada. queria me enfiar embaixo da mesa. Aí terminou o show, já tava quase acabando. A gente deve ter pego uns 40 minutos do show. As meninas chamaram pra ir num tal de Texas. Falei, vamos lá, né? Vamos conhecer. Eu tô aqui pra novas experiências. Vamos lá. Fui lá. Aí eu cheguei lá, a menina, olha, essa aqui é a Débora do Texas. Eu, oi, Débora, prazer. Quanto tempo você veio do Texas? Como é, né? Ela, não. Texas aqui, o meu bairro. Então, mas é legal, gente. É legal. Todas essas coisas que eu vivi dessa vez, eu acho que foram únicas e que não vão se repetir, que eu vou guardar no meu coração essas lembranças para sempre. E com certeza, toda vez que você vir, vai vir novas experiências, novas Acredito que histórias. sim, mas vão vir mais tranquilas, Sim. porque vão virar mais rotineiras e com menos, né, não com um período tão Tão longo, grande, então assim, sim. vai acabar ficando mais tranquilo, vai Com abaixar certeza. a poeira. E agora, já tá dando saudade de casa? Já. Posso confessar que sim, amo estar com a minha família, amo estar com a minha mãe, mas assim, eu já entendi que pra mim a próxima vez são 10 dias. 10 dias é o suficiente pra mim matar a saudade, pra mim ver quem eu tenho que ver e voltar pro meu cantinho. Você veio pra ficar quanto tempo dessa vez? 20 dias. É, foi. 20 é muito. A minha gata deve estar morrendo de saudade de mim. É aquela história, né? É muito bom viajar, mas melhor ainda Voltar pra casa. Aham, eu já tô contando Dormir nos... na tua cama, né? Eu não tô dormindo direito, a qualidade do sono não tem sido a mesma, eu não sei o que tá me... Eu durmo de dia e à noite eu não tô conseguindo dormir, eu acordo muito cedo, mas assim, tá sendo maravilhoso, não posso reclamar. Mas não tem muita diferença de fuso, né? Não, o nosso fuso horário agora mudou o horário lá, ou mudou o horário aqui, não sei, agora a gente só tem 1 hora. Antes eram 2 e agora é só uma. Depende do estado. Tem estados que dá 4 ou 5 horas, né? Porque lá muda e acho que aqui no Brasil não muda mais, né? Não. Eu acho que não. Não. Mas com a Flórida, no máximo 2 horas. A gente tava no horário... A gente tá entrando agora no verão. Então, a gente entrou no horário de verão. É 1 horinha só.
Mas eu que também. acompanhei todo esse processo de longe, de longe, de A Jana, perto, né? a Jana acompanha há muitos anos, né, Jana? E assim, o legal é que a mãe da Laura fala dela com brilho nos olhos, assim. Que A minha mãe sempre foi mais puxa-saca. Não, ela é maravilhosa. se falar, assim, as minhas irmãs ficam chateadas, mas sempre a gente tem sempre uma conexão maior. E é legal, assim, ter visto falar, nossa, às vezes, né, eu tenho contato, às vezes estou dando palestra, alguma coisa, quando vai citar exemplo. Tem uma amiga minha que mora lá nos Estados Unidos, na Flórida, parece que é aquela coisa que é, né? Nossa. Que é não, eu fiquei sabendo que na mesma cidade que eu, tem uma outra menina aqui da Lapa, o Thiago me falou, tenho que conhecer, tenho que buscar ela. Mas a Lapa ainda, imagina. A Débora, é o nome Ah, dela. trabalhei com a Débora também. Nossa, como eu tenho importância. Débora Pereira. Ele disse, eu não conheço, ele disse que tá lá. É verdade, ela até virou blogueira agora, ela tá falando, fazendo o passo a passo de como é tá lá, como foi entrar Muito, lá. muito bem interessante. Eu não tenho paciência pra fazer essas coisas. Eu gosto de tirar as minhas fotos ali, posto uma coisa em outra. Mas não tenho paciência para administrar essas coisas. Mas dá muito certo. As pessoas estão vivendo hoje em dia, né, de redes sociais. Sim. E dá certo. Com certeza. E tem muito conteúdo lá para se Sim. fazer. Vai lá conhecer ela, depois você me conta. Eu acho que vai dar bem certinho vocês duas, é bem mesmo. É, não, é da nossa época ou não? É mais Ela jovem? é bem mais jovem. Ah. Aquele... Aquela A coisa Ju- quando você fala assim, quando eu vi, né, cheguei, vi minha mãe, me assustei por ela estar mais velha. Mas acontece com a gente, às vezes, quando você vê alguém que do teu tempo de escola, meu Deus, não acredito, será que eu tô tão velha assim? É verdade. Pior é que é verdade. Uhum. Mas é gostoso. Laura, tá acabando o nosso tempo. 1 hora passou assim. Já passou muito 1 hora, rápido. mentira. Eu tava tão nervosa. E tá nervosa ainda? Não, depois foi descontraindo. Aí, bem tranquilo. Tranquilo. Então, assim, o que eu queria pedir pra você é que você deixasse uma mensagem, um recado pra quem tá nos assistindo, pra quem tem vontade de largar toda essa vida no Brasil, pegar a mochilinha e ir embora. Olha, se eu tivesse que dar um conselho a alguém, é dizer largue mesmo. Arrisque, sempre arrisque o novo, sempre busque. Eu não me arrependo. Eu acho assim que eu tive oportunidades na minha vida que eu nunca teria estando aqui, ou que talvez eu tivesse, mas não com certa facilidade. Não sei se facilidade seria a palavra certa, mas com... O retorno não teria vindo tão rápido. Eu nunca imaginei, de repente, eu ter uma empresa que 6, 7 pessoas vivem dela. Se eu tivesse aqui, não, eu estaria trabalhando em 1, 2 hospitais, como era antes. E assim, a profissão da enfermagem, ela não te dá braços, né? Então, você é focada naquilo. O advogado, ele consegue puxar nichos. A enfermagem, não. Você faz uma pós aqui, outra pós ali, outra pós lá, mas assim, você sempre vai estar focado nisso. Então, quem tem vontade, gente, busquem informações, mudem, vão com visto de estudante, ou vão como turista. Não tenham medo de ser ilegal, porque tem possibilidades depois de você reverter, de você aplicar para outras. Hoje em dia tem muitas. Eu vi um vídeo que tem mais de 50 tipos de vistos, então assim... Busquem, e não só os Estados Unidos, o mundo. Eu tenho amigos no Canadá, eu tenho amigos na Austrália, então assim, tem vontade? Vai. Não fique esperando, não. Vai mesmo. E não precisa de muito. É a programação para você conseguir e chegar a buscar um contato para você se locar ali, conseguir um trabalho, um lugar para ficar, e depois as coisas vão acontecendo e vão se encaixando. Tudo é uma questão de foco. Tudo é uma questão de foco. Eu assim, se eu tivesse que sair dos Estados Unidos, eu não voltaria a morar no Brasil nunca. Eu iria para qualquer outro país, mas eu não conseguiria. Eu acho que eu não pararia. Não tenho vontade de sair de lá. Eu não quero ser mundana. Eu não quero. Eu quero conhecer lugares, mas o meu porto seguro é lá. Porém, assim, não digo para as pessoas só Estados Unidos, né? Existem vários. Vai para o Japão, vai para a China. Eu tenho amigos que moraram no Japão. O Japão, acho que é um pouquinho mais complicado esse fato de ser imigrante. Você tem que ter descendência. Mas, assim, eu conheço várias pessoas que moraram lá, dá super certo, estão super bem na vida. Então, assim, busquem e às vezes não só para viver, para passar um período. Talvez você não queira ficar 9 anos como eu fiquei, mas para ficar 5 meses e não expirar o teu visto, para você aprender o inglês, para morar em hostel, para trocar experiências, vale a pena.
Vão pro YouTube, busquem. Sensacional. Laura, quero agradecer por você ter aceito o nosso convite. Obrigada por ter a você. inspirado tantas pessoas, que eu tenho certeza que foi motivo de muita motivação para quem está aí Obrigada a buscando alguma coisa diferente. E eu te admiro muito, muito Obrigada, mesmo. Jana. Ai, obrigada. Você sabe que você mora no meu coração. Eu morro de orgulho de dizer que eu tenho uma amiga. Obrigada. Que isso. Te espero lá. Logo. Amém. Agradeço você por ter participado, compartilhado sua história com a gente. É muito legal, eu não conhecia ainda a tua história, mas é muito legal conhecer um pouquinho sobre uma parte diferente que a gente não conhecia, né? Muito legal mesmo. E que nem a Jana falou, eu admiro a tua coragem de tentar o novo, arriscar e não, eu vou tentar. Se nada der certo... Volta e vende coco na praia, gente. Nunca esqueçam disso. Com certeza. Boa isso noite. aí, então, pessoal. isso. Só um recadinho bem importante, no dia 1º nós não vamos ter o podcast, aí fica para a próxima segunda-feira com uma convidada bem especial, a Eliane. Ela tem uma história assim fantástica de vida também, então só para ficar marcadinho, segunda-feira, dia 1º, dia da mentira, mas é verdade, não vai ter o podcast, e aí na próxima segunda-feira a gente vai colocando lá o videozinho da Eliane para vocês conhecerem um pouquinho e depois acompanhar a história dela. Isso mesmo. É isso, gente. Até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.